Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de estruturas de dados. Então, nesta videoaula darei sequência ao tema manipulação de arquivos em linguagem C ou C++. Então, nas videoaulas anteriores, a gente já abordou o tipo de arquivo texto. Então, nesta videoaula e nas próximas, falarei a respeito de arquivos binários. Bom, antes de esclarecer de fato o que é um arquivo binário, vamos ver como que a gente abre em linguagem C um arquivo binário. Então, assim como o arquivo texto, que a gente usou nas aulas anteriores, eu posso abrir o arquivo usando a função fopen, passo o nome do arquivo e o modo de abertura. Então, para abrir um arquivo texto, a gente usava, para leitura, por exemplo, a gente usava R de read e T de text. Se o arquivo for binário, você vai usar o modo B, de binary. Então, você pode abrir para leitura com RB ou para gravação com WB. Se houver sucesso na abertura do arquivo, então a variável arc, nesse exemplo aí que está na tela, vai receber um ponteiro para o arquivo. Então, essa variável arc, a gente diz que ela vai ser o manipulador. Ou seja, a variável dentro do meu programa através da qual eu consigo manipular o arquivo que eu pedi para abrir. Eu consigo manipular, significa eu consigo ler o conteúdo dele, eu consigo gravar um novo conteúdo nele, no arquivo. Então aí um exemplo de código, também usado nas aulas anteriores, tanto é que o arquivo está como arquivo texto, mas a gente vai substituir por qualquer nome. Geralmente quando tem TXT a gente presume que o arquivo seja texto, né? Mas o importante para esse momento é o modo de abertura, RB. Então eu estaria abrindo esse arquivo no modo binário para leitura. Então eu vou mostrar na prática como que a gente pode abrir um arquivo e gravar um novo conteúdo nesse arquivo e pedir para que ele seja um arquivo binário e gravar como um arquivo binário. Então a gente vai criar um código onde a gente vai usar a função fopen especificando o modo de abertura WB, Write Binary. Nunca é demais lembrar que quando você usa o modo W, seja no modo texto ou no modo binário, isso vai resetar o arquivo, ou seja, se o arquivo já existe e tem algum conteúdo nele, ele será destruído e recriado. Então, para gravar em um arquivo binário, a gente usa a função fwrite. E a gente tem que passar então um ponteiro para a área onde está onde ela deverá pegar os dados, né? Onde está armazenado os dados, ou seja, o endereço da variável. Se eu quero gravar o valor que está na variável v1, por exemplo, eu passo aqui o endereço dessa variável. Aí, qual que é o tamanho do conjunto de dados que eu quero gravar? Se é uma variável inteira, eu posso colocar size of int. Então ele vai pegar o dado que está no endereço da variável que eu colocar aqui. E aqui eu posso colocar size of int. Então ele vai pegar tantos bytes lá na memória e gravar no arquivo. Quantos elementos eu quero gravar? Se é uma variável simples, eu vou gravar um elemento provavelmente. Agora, se for uma sequência de bytes, por exemplo, de um array, então eu vou colocar aqui o número de elementos que tem no array ou no vetor. E aqui o ponteiro para o arquivo onde eu quero gravar. Então essa função retorna o número total de elementos efetivamente gravados. Então se eu passei aqui que o número de elementos é 1, se ele conseguir gravar com sucesso, vai retornar 1. Se o número retornado for diferente dos parâmetros do parâmetro, né, número de elementos, significa que ocorreu um erro de gravação. Então se eu pedir para gravar o valor que está no endereço que refere-se à variável v1, por exemplo, e pedir para gravar uma cópia daquela variável, então, teoricamente, a variável result tem que receber o valor 1, se houver sucesso, se ele conseguiu gravar aquela uma cópia. Se ela não receber o valor 1, é porque não conseguiu gravar. Então, vamos ver na prática essa operação. Bom, então eu estou aqui com o CodeBlocks, com um projeto já criado. Eu vou fechar isso daqui para não causar confusão. Então eu estou aqui com o CodeBlocks e o projeto já criado. Eu declarei aqui então a variável que vai ser o manipulador de arquivo, que é um ponteiro para o tipo file. A operação de abertura do arquivo. Então o nome do arquivo, que eu coloquei bintest.dat,
para diferenciar de TXT, que normalmente a gente usa com modo texto. E o modo de abertura é o WB. Cria um arquivo binário para gravação. Aí eu testo se houve sucesso na operação. Se retornar null nessa variável aqui é porque ele não conseguiu abrir o arquivo. E então eu encerro o programa. Aqui antes eu exibo aqui quantos bytes ocupa alguns tipos aqui. O tipo char, tipo int, tipo float e tipo double. Depois você entenderá por que eu mostrei isso. Aí eu tento gravar, ó, fwrite, o que tem na variável v1, no endereço de memória. Então, para a função fwrite, não interessa qual é a variável. O que ele precisa saber é em que posição da memória ele tem que pegar os dados para gravar nesse arquivo. Então, eu criei aqui uma variável v1, coloquei 16.706, né? É uma variável do tipo inteiro. Então, eu quero que ele vá lá na memória, usada por essa variável, pegue os bytes que estão lá e grave nesse arquivo. Mas quantos bytes ele vai pegar? Então esse endereço aqui refere-se ao início da posição de memória da variável v1, né? Então a partir desse byte inicial, que é o endereço da variável v1, eu quero que ele pegue sizeOfInt. Então aí entra por que eu coloquei aqui, ó, para a gente saber esse sizeOfInt. Então a partir desse primeiro byte, que é o endereço inicial dessa variável v1, quantos bytes ele tem que pegar? Então vai pegar de acordo tantos bytes quanto for o tamanho de um inteiro. E aí vai gravar nesse arquivo. E quantas cópias desse conjunto de bytes é para ele gravar? Eu estou dizendo 1. Então eu não testei aqui, mas eu poderia colocar aqui uma variável para receber o resultado, se conseguiu gravar essa uma cópia ou não. Bom, aí eu fecho o arquivo. E na sequência eu já mostro como que a gente pode ler o conteúdo desse arquivo. Então eu vou comentar essa parte aqui e depois eu volto nela. Então vamos fazer de conta que não existe essa parte aqui. Então aqui só grava. Eu vou executar. Opa, não era para... estava certo. Então, ó, ele mostrou aqui que um tipo char ocupa 1 byte, um tipo int ocupa 4, um tipo float ocupa 4, um tipo double ocupa 8. E nada mais. Então, nada mais por quê? Porque ele gravou, eu não coloquei para ele exibir mensagem nenhuma de sucesso ou não. Então, o que eu vou fazer agora é verificar se existe esse arquivo aqui e o que tem gravado nele. Então, eu vou aqui... Então, está aqui, ó. Eu vou abrir esse arquivo com o bloco de notas. Então eu vou tentar abrir um arquivo que é binário, mas eu vou tentar abrir ele como se fosse um arquivo texto. Aí ele colocou aqui BA. O que tem a ver esse BA com o número 16.706, que é o que eu pedi de fato para ele gravar? Então, essa explicação vem na próxima videoaula. Até lá!